graça e a paz, amados. A graça e a paz do Senhor. Todo mundo bem? Seja bem-vindo ao 8º dia profético na sua vida. Antes de você sentar, eu quero votar que este ano seja para você, para a sua casa, um ano de bênçãos sobre medida. Um ano de prosperidade abundante e um ano de conquista, porque o ano de desafio nós já atravessamos. Que Deus faça este ano um ano de conquista. Pode sentar-se em nome de Jesus. Eu quero saudar carinhosamente, respeitosamente o pastor Belchior, pastor presidente desta igreja. Quero saudar a sua esposa, a pastora Rafaela, agradecido a Deus por mais uma vez poder retornar, estar com vocês aqui. Eu foi ano passado? Estive ano passado aqui com os irmãos e Deus desta vez me concede retornar neste dia de propósitos e neste dia de declaração profética para a sua vida. Como eu não almocei devido ao horário do voo, e quando eu cheguei em Campinas, acreditei que poderia deixar para almoçar em Americana, 5 da tarde, obviamente, e 5 da tarde você já não encontra restaurantes querendo servir almoço. A enxaqueca me encontrou no meio do caminho e disse que iria terminar a viagem comigo. E eu tentei convencê-la a ficar lá no hotel e me deixar vir para o culto sozinha, mas ela disse que queria vir para o culto comigo. Então eu estou aqui com a cabeça doendo bastante e quando a enxaqueca vem com muita vontade, eu normalmente fico mais suado. Então quando eu começar a gotejar aqui, vocês não se preocupem, não está morrendo, só é muita dor de cabeça mesmo, tá? Mas ela vai passar em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer a alegria de retornar a esta igreja, pastor Belchior. Muito obrigado por me receber outra vez aqui. Que Deus continue abençoando a vossa vida. Esperar passar esse vento cinzento que está soprando nossas casas. O senhor dá um pulo na Bahia, né? Para estar com a gente lá em nome de Jesus. Quem diz amém? Os obreiros desta igreja, muito prazer. Deus abençoe a todos. Meu respeito, carinho, honra para convosco, em nome do Senhor Jesus. Pastor João Paulo, José Paulo, que foi me buscar em Campinas, muito obrigado. O Gabriel foi me buscar no hotel agora à noite. Eu acho que é ele que vai me despachar depois do culto, possivelmente. Então eu quero já agradecer aqui, porque ninguém quer me adotar para eu ficar aqui permanente, então eu tenho que ser liberado, tá? Muito obrigado. Orem por nós. Eu estava falando com o pastor Belchior que pela primeira vez na vida todos nós temos a mesma luta. Na Bahia nós estamos enfrentando o mesmo desafio que vocês aqui, com limitações, com regulamentações, com perdas, apreensão, dor, sofrimento também, mas acima de tudo esperança que Deus está conosco e nos dará tempos de paz. Amém? Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo de número 10. Eu vou falar de um texto muito conhecido, mas muito conhecido, e eu quero destacar a vida de um rapaz que nós já falamos muito sobre ele, o Bartimeu. Mas eu quero destacar da vida de Bartimeu algumas lições, algumas experiências, algumas aulas que vão mudar a nossa vida. Daqui a pouco eu vou justificar o tema da mensagem para você compreender o que eu quero que aconteça no seu coração a partir desta reflexão. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 46 até o versículo de número 52. Alguém me disse que depois que eu passasse dos 40, inevitavelmente eu precisaria de óculos. Eu clamei o sangue de Jesus e repreendi, mas
Nem por isso eu deixei de precisar. Então, vamos lá. Marcos 10, 46. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor Jesus, gera em mim, pela tua palavra, uma atitude profética. Amém. Eu quero falar nesta noite com os irmãos. Eu vou tentar ser mais pausado e leve para que eu consiga administrar o meu incômodo. Mas eu quero falar sobre tomando uma atitude profética. Tomando uma atitude profética. De nada vai adiantar para você, desculpa a franqueza e até o desesperançar, de nada vai adiantar para você um janeiro profético, se você não tomar atitudes que sejam proféticas. De nada vai adiantar 1000 janeiros proféticos, se nada na sua postura mudar, ou se nada mudar na sua postura. Eu venho para a igreja durante 12 dias seguidos, faço atos proféticos, ouço pregações proféticas, mas do 13º dia em diante eu vou viver da maneira mais natural, da maneira mais incrédula, da maneira mais cética possível. E daqui a alguns meses eu vou dizer: aquele janeiro profético não teve nada de profético. E o janeiro teve tudo de profético. O problema é que a sua postura, desculpa de novo, continuou medíocre. Se a sua postura continuar medíocre, os seus resultados serão medíocres. Mediocridade não é um defeito, nem de caráter, nem de personalidade, é um erro de postura. A palavra mediocridade se diz daquele que vive na média. Mediocridade vem de média, quem vive na média é medíocre. Quer ver um exemplo disso? A gente vai matricular o nosso filho na escola e 2 perguntas básicas nós fazemos. A primeira, o valor da mensalidade. A segunda, qual a média? Porque nós vamos nos contentar que ele tenha a nota média nas provas. Então, se a nota média é 7, se ele tirar 7, nós vamos aplaudi-lo. Quando, na verdade, nós deveríamos ensinar aos nossos filhos que a média é para os medíocres. Ele deveria trabalhar por 10, a máxima. Se ele tirar 7, ele foi aprovado, mas o ideal é que ele ultrapasse a média. Provoca alguém assim, aponta assim para alguém, não precisa tocar se não for gente da sua casa, aponta e diz assim: viva acima da média. Viva acima da média.
O texto que eu li é um texto extremamente conhecido de toda a igreja. Você já deve ter ouvido 100 pregações nesse texto. Mateus, Marcos e Lucas fazem a mesma narrativa com algumas diferenças de detalhes. Por exemplo, Marcos diz que Jesus estava saindo de Jericó. Mateus e Lucas dizem que Jesus estava entrando em Jericó. Alguns estudiosos da Bíblia, portanto, entendem que o relato é discrepante, porque ele tem divergência. E não há divergência. Jesus estava entrando em Jericó e estava saindo de Jericó. É muito simples. Por que é muito simples? Porque Jericó era uma cidade que ficava a 24 quilômetros de Jerusalém. Quem saía da Galileia, lugar onde Jesus vivia, vindo para Jerusalém, na Judeia, precisava passar por Jericó. Era caminho. Acontece que havia duas Jericós. Uma Jericó antiga, que estava em ruínas, e a nova Jericó, 4 quilômetros depois, que era uma cidade nova, construída por Herodes, onde o próprio Herodes havia edificado um palácio de inverno. A velha Jericó fora derribada por Josué e os hebreus. Posteriormente foi reconstruída e outra vez demolida com as guerras que se seguiram. A nova Jericó, que tinha uma arquitetura romana, era uma cidade moderna, um centro comercial. Herodes passava o inverno lá. Era uma cidade central. Zaqueu, que era um cobrador de impostos, na verdade um auditor fiscal, morava em Jericó. Na primeira cidade, que ficava em ruínas, moravam os miseráveis, os pobres, os marginalizados, os esmoléticos, aqueles que não tinham uma casa para morar na nova Jericó, se refugiavam nas ruínas da cidade antiga. Entre eles, aqueles que esmolavam e mendigavam a misericórdia dos transeuntes. Bartimeu. Então Jesus está saindo da velha Jericó e indo em direção à nova Jericó. Então, quando Marcos diz Jesus está saindo de Jericó, Marcos está analisando da perspectiva de Bartimeu. Quando Mateus, que é tributo, que é cobrador de impostos, que é auditor fiscal, quando Lucas, que é médico, narra da perspectiva da nova Jericó, Jesus está entrando. Por que essa perspectiva é diferente? Porque Marcos escreve para os judeus da diáspora. Marcos escreve para judeus que estavam em terrenos, em territórios de escravidão. Marcos escreve para servos. Quando você escreve para servo, é muito mais fácil você usar uma linguagem de servo. A condição de Bartimeu era muito mais próxima da condição do servo do que da condição de Herodes, que tem palácio na nova Jericó. Então Marcos narra da perspectiva de Bartimeu. Mateus narra, Lucas narra da perspectiva daqueles que estavam em Jericó e que estavam em situação melhor. Qualquer estudioso da Bíblia sabe que há detalhes na Bíblia que são diferentes dos 4 evangelistas, justamente por causa do público para quem eles estão escrevendo. Quer ver um outro exemplo? Mateus narra a genealogia de Jesus só até Davi. Mas Lucas narra a genealogia de Jesus até Adão. Por quê? Porque Mateus está apresentando Jesus como rei. O intuito de Mateus é justificar a legitimidade da majestade de Jesus. Então, se ele chegar até Davi, ele já justificou, ele lá já legitimou. Lucas está falando de Jesus como filho do homem. Então ele precisa conectar Jesus com Adão, o pai de todos os homens. Essas diferenças se devem ao propósito do escritor quando está fazendo a sua narrativa.
Marcos diz que havia um cego. Lucas diz que havia 2 cegos. E então não é um erro, não necessariamente onde tem 2 tem 1. A questão é que Marcos se concentra no cego que gritou, no cego que chamou a atenção, no cego que bradou. O outro foi curado porque foi de carona, foi no vácuo, recebeu também. Aliás, aqui já tem uma lição. Tem alguém do seu lado? Fala com ele assim: quando eu clamo, você também é ouvido. Quando eu clamo, você também é ouvido. Agora, o que eu quero destacar com os irmãos é que Bartimeu, conhecido como o cego, tem uma atitude profética para alcançar o seu milagre. Ele está numa situação tão miserável que nem o nome dele é citado. Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu é título, filho de Timeu, filho de Timeu. Então, o narrador não faz sequer menção do nome do cego, mas ele vai ensinar para nós algumas atitudes proféticas que nós precisamos ter. Que hora termina, pastor? Deixa eu tirar o relógio aqui, porque nós precisamos aprender com ele algumas atitudes proféticas que, se nós tomarmos, nosso projeto vai dar certo. Eu vou repetir: se você tomar as atitudes proféticas que Bartimeu tomou, o seu projeto vai dar certo. Você tem que entender que milagre não é resultado da ação isolada de Deus. Milagre é resultado da ação de Deus em parceria contigo. Então, vamos aprender com Bartimeu quais são as atitudes proféticas que ele toma que o levam ao milagre. Agora, pelo amor de Jesus Cristo, terminou a pregação, faça a pregação começar. Aliás, quando o pregador terminar, comece a pregação. Como assim? Quando eu terminar de pregar, a pregação começa no momento que você coloca em exercício. Se eu pregar aqui 40 minutos e você não, o irmão, a irmã, o senhor, a senhora não colocar em exercício, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então vamos começar. A primeira atitude profética de Bartimeu já foi até mencionada agora à noite, de maneira indireta, pelo pastor que fez a palavra do ofertório. Pare de reclamar do que você não tem e valorize o que você já tem. Pare de reclamar do que você não tem e valorize o que você já tem. O texto diz no versículo de número 47 assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Qual era a deficiência de Bartimeu? Cegueira. Então ele não pode ver, mas ele pode ouvir. Eu não vejo quem está passando, mas ouço o que a multidão está dizendo acerca de quem está passando. Então ele usa o que ele tem. Boa parte de nós fica mais tempo reclamando do que não tem, do que enfatizando e valorizando aquilo que já se tem. Bartimeu poderia ter feito da cegueira o seu ponto final. Ele poderia ter feito da cegueira o seu ponto de limitação, mas ele valoriza a sua audição, ele valoriza o que funciona. Identifique na sua vida aquilo que funciona e se concentre nisto. Pare de reclamar daquilo que não está funcionando.
Eu estava à mesa para um almoço uma certa feita com um casal de amigos e a irmã caprichou no almoço. A macarronada estava muito suculenta e cá entre nós, uma macarronada suculenta tem seu respeito. O bife estava ao molho madeira, digno de uma boa degustada, e a salada bem temperada merece lugar à mesa. Ela errou na dosagem do sal no arroz. E na hora que o esposo experimentou o arroz, ele disse: mas não vai aprender a cozinhar nunca. E ele esbravejou, e como se pouco fosse, ele ficou machucando o ponto que ele encontrou para dificultar, e ela foi se tornando rubra, foi avermelhando, as bochechas foram avermelhando, a lágrima encheu o olho, e ela pediu licença e saiu da mesa. Eu olhei para ele e, como a gente tem um nível de amizade bom, eu falei com ele: mas você é um idiota mesmo. Mas como assim? Se você poderia ter elogiado a macarronada, poderia ter elogiado o bife, poderia ter elogiado o peito de frango, poderia ter elogiado a salada e só conseguiu criticar o arroz. Você poderia ter dado uma de educado e simplesmente não comia do arroz. E se ela te perguntasse: você não quer arroz, amor? Você ia dizer assim: não, minha filha, eu prefiro hoje comer apenas o macarrão. Quando a visita fosse embora, aí você chegava para ela e dizia assim: ó, você pesou um pouco no arroz. Nós aprendemos a reclamar do que não temos e não aprendemos a valorizar o que já temos. Vou dar mais um exemplo. Seu filho tirou nota baixa na prova, o que você faz? Um sermão, corta privilégios, corta o videogame, tira a internet, toma o celular. Legal, seu filho tirou nota máxima, você fez o quê? Fez mais do que a obrigação. É isso ou não? Porque nós aprendemos a enfatizar o que falta, quando nós deveríamos colocar em prática a ênfase do que está funcionando, do que está em andamento. A dor não anula as tuas habilidades, a dor não anula os teus sonhos, a dor não anula as tuas capacidades, a dor não anula o projeto de Deus em sua vida. Valorize aquilo que você tem. Aprende isso, coloca em prática. Hoje à noite, segunda atitude profética que Bartimeu nos ensina. Você vai colocar primeiro em exercício? O senhor vai colocar primeiro em exercício? Sua mulher vai agradecer tanto a partir de hoje. Ela vai dizer: Deus do céu, que noite profética. Que noite gloriosa, Jesus. Segunda atitude profética de Bartimeu: ele tinha visão estratégica. Bartimeu tinha visão estratégica. Olha o texto de Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim: e vieram para Jericó, Jesus e os seus, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado onde? À beira do caminho. Eu não posso ver, mas eu preciso ser visto. Eu não posso ver, mas eu preciso que alguém me veja. Tem um provérbio que diz que quem não é visto não é lembrado. Bartimeu poderia ficar dentro das velhas casas
ruídas da velha Jericó. Ele poderia se esconder atrás de uma parede em ruína. Ele poderia ficar dentro de algum velho palácio de Jericó, morgado na depressão, entregue na vergonha, constrangido na dor. Mas ele vem para a beira do caminho. Eu não vejo quem passa, mas quem passa me vê. Em que lugar você está? Está se escondendo? Ganhou a natureza da avestruz, que na hora da dificuldade enterra a cabeça na areia? Não tem coragem de enfrentar os seus próprios desafios? Não tem fé suficiente para ir para a posição necessária? Onde você abriu o seu negócio? A sua empresa? Onde você abriu a sua loja? Onde você colocou a barraca de coentro na feira? Atrás da outra que tira a visão da sua? Ninguém vai lá se não sabe que você está lá. É incrível a percepção de Bartimeu. Ele tem uma capacidade incrível de entender que o seu lugar não é nas sombras. O seu lugar é numa posição onde alguém o verá. Eu não sei qual é a sua limitação, e eu não sei qual é o propósito que você está fazendo diante de Deus nesse janeiro profético, mas Deus está lhe convidando para mudar de endereço. Ah, pastor, se Deus quiser me abençoar, Ele me abençoa em qualquer lugar. Deus te abençoa em qualquer lugar, mas você tem que entender que os instrumentos de Deus são os homens. Se apresente. Eu tenho vocação para o ministério e estou esperando Deus revelar o pastor. Presta atenção, eu não sei do seu pastor, mas eu sei do pastor da minha igreja. Estou falando de mim agora. Deus normalmente não me revela nada. Se você tem vocação para o ministério, chega para o seu pastor e se apresenta. Pastor, se o senhor precisar de mim para alguma coisa, para o culto no lar, para o evangelismo, para a escola bíblica, olha, pastor, eu tenho vontade de servir no ministério. Você toca e está aí na cadeira da igreja dizendo: esse ministério de louvor é tudo exibido, não dá oportunidade para ninguém. Procura o líder do louvor e diz assim: olha, eu sou músico, eu canto, gostaria de participar do louvor. Onde é que eu faço o teste? Como é que eu sou analisado para ser integrado ao louvor? Se apresente. Você quer emprego, mas não manda o currículo, não apresenta as suas habilidades, fica esperando o patrão sonhar com você. Ah, mas Mardoqueu ficava na porta do palácio e nunca se apresentou a Assuero, mas ficava na porta, não ficava no porão. Seja visto. Não estou falando para você se exibir. De exibicionismo o mundo está cheio. Não estou falando para você colocar a sua vida na vitrine. Também isso não, eu tenho um pavor disso. Eu estou falando de você se apresentar no lugar que você se faz necessário. Visão estratégica. Bartimeu tinha visão estratégica. Ele está à beira do caminho. Terceira atitude profética de Bartimeu. A Bíblia diz que ele começou a clamar e a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. A terceira visão, a terceira atitude profética de Bartimeu, ele tinha discernimento profético. Ele reconheceu Jesus. Presta atenção, a expressão filho de Davi não é jargão. A expressão filho de Davi é uma expressão extremamente profética. O Senhor Deus disse a Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, não faltará alguém da tua descendência que ocupe lugar no teu trono.
Essa é uma promessa básica da aliança de Deus com Davi. De modo que todas as profecias messiânicas apontam para a casa de Davi. Jeremias chega a dizer que o Senhor fará brotar da casa de Jessé um renovo justo. Quando o anjo vem conversar com Maria, em Lucas capítulo de número 1, o anjo diz assim: e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno e jamais terá fim. Agora olha para mim, você não encontra um fariseu chamando Jesus de filho de Davi? Você não encontra um membro do Sinédrio chamando Jesus de filho de Davi? Você não encontra um sacerdote chamando Jesus de filho de Davi? Você não encontra ninguém da cúpula judaica chamando Jesus de filho de Davi? Eles estavam tão cegos pela religiosidade que eles não admitiam que alguém de Nazaré seria o filho de Davi. Mas Bartimeu, de alguma forma cego, ele está dizendo: eu creio nas profecias, e eu creio que elas estão se cumprindo, e eu creio que tu és o protagonista das profecias, tu és o filho de Davi, de quem está escrito. Ele reconhece Jesus. E é muito incrível a estratégia de Deus, porque Jesus nasce em Belém, mas cresce em Nazaré. Jesus não é chamado Jesus de Belém, é chamado Jesus de Nazaré. Mas a profecia dizia que viria de Belém, diz Miqueias capítulo 5. Então por que Deus cria esse mecanismo para ele nascer em Belém, mas ser criado em Nazaré? Porque Satanás precisaria ficar confuso no desenrolar das profecias. Deus não trabalha dizendo ao diabo o que ele está fazendo. O diabo vai ficar confuso o tempo inteiro. O cumprimento das profecias é para quem crê. Quem segue o raciocínio do mundo não entende. Porque Deus faz nascer em Belém e crescer em Nazaré. Em vez de ser conhecido como filho de Belém, é conhecido como filho de Nazaré. Mas na essência ele é de Belém. A profecia se cumpriu. Só quem crê entende. Então tem coisas da sua vida que, se você não crê, você não vai entender. E se você ficar ouvindo a voz de quem não crê, você vai ficar confuso. Perceba quando Jesus chega. Perceba quando a promessa começa a se cumprir. Tenha discernimento para compreender quando Deus começa a realizar aquilo que havia te prometido. Se você não estiver atento, você não vai perceber que o tempo chegou, que a oportunidade chegou, que o milagre começou. E vai ficar dizendo: Deus não cumpriu, quando Deus cumpriu e você não percebeu. E não percebeu por quê? Sem ofensa, porque é lerdo, é lento. Você lembra, pastores, os senhores lembram quando Jesus conversa com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús? Jesus chama eles de lerdos, pastor Belchior. Jesus diz assim: lentos de coração, tardios em aprender. Ele está dizendo: bando de lerdo, eu fiquei com vocês 3 anos e meio, vos anunciando as profecias e vocês não entenderam. Eu vou dizer tudo de novo. Aí ele abre a lei, os profetas e os salmos e explica tudo de novo. Então, quando você é lento em perceber o que Deus está falando, Jesus está caminhando com você e você não reconhece. Você andou 3 anos e meio com ele e só tem 3 dias sem vê-lo e não o conhece mais. Ei, andou 3 anos e meio com ele e depois de 3 dias sem vê-lo, você não o conhece mais. Por quê? Porque sua mente está encegueirada, está ensandecida, está travada pela incredulidade, pelo medo, pela desesperança, pela falta de fé. Mas Ele está caminhando com você e te dando aula.
Ei, lagastoriei, mandura, mandabadagai. E é interessante porque quando chegam lá em Emaús, Jesus faz que vai passar direto, e ele diz assim: fica com a gente, está tarde, não viaja mais à noite, amanhã você segue viagem. E aí Jesus aceitou o convite. E quando chegam à mesa para o jantar, para a refeição noturna, na tradição a visita é quem ora. Então entregam o pão para o visitante orar, aí o visitante diz assim: graças te dou, ó Pai. Foi aí que eles entenderam. Porque todas as orações de Jesus começam com esta frase: graças te dou, ó Pai. E quando eles voltam correndo para Jerusalém, eles dizem um para o outro: porventura teu coração não ardia quando ele nos ensinava as Escrituras? Ardia, o coração ardia, mas a mente estava travada. Quanta gente na igreja que o coração arde, mas a mente não percebe o que Deus está fazendo. Você dá glória a Deus, fala a língua estranha, chora, cai na frente do púlpito, termina o culto, entra no carro e diz para a mulher: como Deus falou hoje, o coração ardeu, mas amanhã amanhece do mesmo jeito que ontem. Por quê? Porque o coração ardeu, mas a mente não compreendeu. Você ouve numa reunião a fala, o testemunho de alguém que deu certo na vida, e você diz: vou caminhar na mesma estratégia, agora minha empresa vai dar certo, meu curso vai dar certo, e você nem dorme hoje, passa a noite escrevendo, e a sua mulher de vez em quando vem na sala e fala assim: mamãe, não vai dormir? Não, agora vai funcionar, vou revolucionar. Daqui a uma semana está tudo do mesmo jeito, porque o coração ardeu, mas a mente não abriu. Melhor terminar, né? Nada será profético nesses 12 dias se a sua postura não se tornar profética nos dias que se seguirão. Bartimeu nos ensina, primeiro, para de reclamar do que você não tem e valoriza o que você tem. Segundo, ele nos ensina visão estratégica. Terceiro, ele nos ensina sobre discernimento da presença de Jesus. Quarta lição que Bartimeu nos dá, que é uma atitude profética. Alguém diz amém? Ele tinha visão de oportunidade. Olha o versículo de número 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas mais alto ele gritava: cala a boca, cego, cala a boca nada. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, você está me reclamando porque quem é cego sou eu, não você. Quem sabe o tamanho da minha dor sou eu, não você. Quem sabe o tamanho da minha limitação sou eu, não você. Então para de reclamar, porque o problema quem tem sou eu só paro quando eu resolver. Aí o cego diz para Jesus assim: que eu volte a ver. Por que ele diz que eu volte? Porque ele não é cego de nascença. O historiador diz que Timeu, o pai desse jovem, era um comandante de Israel que guerreou contra as primeiras hordas romanas que entraram na Palestina. Ele foi preso e, para servir de exemplo ao seu povo, ele foi morto pelos soldados romanos aos olhos de todos, diante da visão do seu filho. O jovem filho de Timeu assistiu à morte do seu pai sob a força de Roma, e quando terminou de ver o seu pai morrer, o historiador diz que o soldado romano vazou os seus olhos com um punhal, com uma adaga. A última imagem de Bartimeu foi a morte do seu pai. Por isso que ele não diz: filho de Davi, me cura. Ele diz: tem misericórdia. Ele está falando não é da dor da cegueira, mas da dor da
alma. Porque a palavra misericórdia é a junção de duas palavras que forma o termo misérias do coração. Então, quando ele diz tem misericórdia, ele está dizendo contempla as misérias do meu coração, contempla a dor da minha alma. Por isso que ele não pede cura, ele pede misericórdia. Meu coração está podre, minha alma dói, minhas emoções estão feridas. Pior do que a cegueira é a última visão que eu tive. Ele não quer ver apenas para ver, ele quer ter uma visão que substitua aquela. É isso que ele quer. Que eu volte a ver. E é incrível que Jesus não diz vê, Jesus diz vai. Porque a questão não é a visão, a questão é a liberdade. Vai, você está livre, segue. E aí o Bartimeu olha para Jesus e diz: vai para onde? Se o primeiro rosto que eu estou vendo é o teu. A minha última visão foi meu pai morto. Agora a minha primeira visão é do filho de Davi. É o rei de Israel. Para onde eu vou? Eu vou contigo. Aí a Bíblia diz, dá licença, que Bartimeu começou a seguir a Jesus pelo caminho. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Porque para Bartimeu, liberdade não era ir para longe. Liberdade era ir com Jesus. Mude sua postura e as coisas vão mudar. Mude sua postura e as oportunidades que chegarão para você serão melhores e maiores, serão mais amplas. Tome atitudes proféticas. Tome atitudes proféticas. Faça uma ministração na sua mente para que ela mude. Essa semana eu estava com um homem de muita influência. Não é cristão, não é evangélico, muita influência, respeitadíssimo no seu universo. Cara da prateleira de cima. Ele disse assim para mim: pastor, eu preciso ir na sua igreja receber uma oração, porque eu preciso me descarregar. Eu preciso ser livre de um bocado de coisa ruim que está me pesando. Eu disse para ele: você precisa não é de uma sessão de descarrego, você precisa de Jesus, aquele que carrega a cruz por sua causa. Ele disse: eu preciso de uma igreja, eu preciso de uma igreja. Se não mudar aqui, se você não reconhecer que as coisas têm que mudar a partir de ti, a partir de mim, a partir de nós. Eu não sei quem prega amanhã no 9º dia, vem o 10º. Vem o 11º, vem o 12º, e o 13º é para viver tudo que você recebeu aqui nos 12 dias. Se a sua postura não mudar, esses pregadores que passaram aqui apenas falaram. Então minha oração contigo agora é essa. Eu vou orar e vou devolver o microfone, porque pelo menos no meu cálculo eu já passei da hora. Eu quero que você ore e diga para Deus: Senhor, eu preciso mudar, a minha mentalidade precisa mudar, as minhas posturas precisam mudar, a minha visão precisa mudar. Como Bartimeu dá uma aula para nós, que show Bartimeu dá para nós. Então diga isso para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite 8ª de janeiro profético. Mas nós te pedimos, Senhor, que seja mais do que
mais uma noite de encontro, que seja mais do que mais uma noite de palavra, que seja mais do que mais uma noite de culto, seja um divisor de águas na nossa história. Que estes 12 dias no templo, Senhor, estabeleçam um marco na nossa vida, e de aqui em diante tenhamos a postura de quem vai mudar para viver um novo nível, para viver um novo tempo, para viver uma nova experiência de vida. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Muda a nossa postura e faz com que nós ocupemos uma atitude profética na igreja, em casa, na família, na empresa, na vida. Gera em nós atitudes proféticas. Espírito de Deus, eu te peço, paira sobre este lugar uma nuvem da tua glória, paira sobre este lugar uma nuvem da tua presença, paira sobre cada um de nós, aleluia, o doce orvalho da tua plenitude, Senhor, e gera mudanças interiores. Senhor querido, que a esposa olhe para este homem daqui a alguns dias e diga assim: o meu marido mudou, o meu marido está em processo de mudança. Que o esposo olhe para a mulher e diga: a minha esposa está em processo de mudança. Que os filhos percebam isto dos pais, que os pais percebam isto nos filhos, que o patrão perceba isso no funcionário que é servo do Senhor, que está ouvindo a tua palavra, que ele diga: alguma coisa aconteceu com esse colaborador, porque ele está diferente. Faz com que a nossa postura mude, Senhor, em nome de Jesus. Se não for pedir muito, estenda a sua mão em direção ao irmão do seu lado. Não precisa tocar nele se não quiser, mesmo porque temos limitações estabelecidas, mas ore agora por esse irmão do seu lado. Ministre sobre esse irmão, ministre acerca desta irmã agora. Se é sua esposa, se é filho, aí vocês podem orar juntos aí, grudados, mas ministre sobre esta pessoa agora. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, gera vida pela palavra na alma do teu servo. Gera vida pela palavra na alma da tua serva. Gera vida pela palavra neste pai, nesta mãe, em nome de Jesus. Ó Senhor, a criança que ainda está no ventre, nós abençoamos agora. Abençoamos os nossos filhos, os que estão no colo, os que estão sentados ao lado. Nós os abençoamos na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.